falando, eu vou compartilhar aqui. Tá Boa ótimo. noite, nós estamos aqui, mais um bate-papo inclusivo. Hoje o bate-papo vai ser sensacional. Bate-papo com a professora Rogéria. Nós vamos falar sobre movimentos sociais, vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão e sobre o curso de pós-graduação em Educação Inclusiva que a Faculdade Freire conseguiu elaborar já para esse próximo semestre. A gente está fazendo esse bate-papo. Então, a professora Rogéria, ela é mestre em letra pela Universidade de São Paulo, fundadora e diretora da Academia da Faculdade Freire, uma das incentivadoras na nossa caminhada inclusiva, né, pela Faculdade Freire. Conseguimos fazer 2 anos que movimentou a cidade. E, professora, enquanto a senhora vai se apresentando aqui para todos, eu vou aqui compartilhar na minha rede social para a gente ter bastante ibope essa live aqui e ficar sensacional. A senhora é a protagonista aqui da minha live, tá? Ok. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. É um prazer enorme participar dessa live juntamente com o Jailson. Eu sou a professora Rogéria, eu faço a gestão da Faculdade Freire e nós temos um trabalho que é um projeto social aqui na Faculdade Freire, desde que o Jailson faz parte do nosso grupo de alunos, é um dos líderes da nossa comunidade, a gente tem feito um trabalho muito intenso, voltado para a área de inclusão. O Jailson foi o grande incentivador, foi o grande mobilizador dos alunos da Faculdade Freire, no que diz respeito a conscientizar, valorizar e despertar nas pessoas o desejo, o interesse de atuar de forma inclusiva. Logo que nós iniciamos o projeto da Faculdade Freire em 2018, o Jailson nos procurou com os olhos ávidos, como ele tem esses olhos ávidos pela inclusão até hoje, e nos trouxe uma proposta para que a gente pudesse fazer um trabalho que pode ser comparado aí a um movimento social dentro do município de Francisco Morato, porque nós estamos num município que, conforme IBGE, a gente tem aí uma média de 165 mil habitantes, mas a gente sabe aí que já passou de 300 mil habitantes essa cidade, mas a gente tem poucas políticas públicas, políticas voltadas para a área da inclusão. Então, o primeiro ano que nós fizemos esse projeto foi um ano muito desafiador, muito difícil, onde a gente teve muita resistência quando a gente decidiu fazer a primeira caminhada pela inclusão. Foi uma ideia, quem idealizou toda essa caminhada foi o Jailson. O que nós fizemos foi tentar ajudar, somar esforços para que esse movimento, para que essa ação fosse desenvolvida. E à medida que a gente foi tentando mobilizar a comunidade, à medida que a gente foi tocando outros órgãos, outros setores voltados à prefeitura, outros setores do serviço público e particular, a gente sentiu aquela primeira resistência. Resistência essa que nós sabemos que o Jailson vive ao longo de uma vida. Nós sentimos esse peso dentro da parte acadêmica, do quão é difícil mobilizar, do quão é difícil conscientizar, porque o discurso é diferente da prática. Então, o discurso das pessoas, devido às legislações que foram cada vez mais ficando evoluídas, a visibilidade que a inclusão ela foi tendo no Brasil e no mundo, fez com que as pessoas soubessem que é necessário seguir a lei. Então, ninguém vai desrespeitar a lei. No entanto, quando a gente não está nos holofotes, quando a gente não está sendo visto, quando a gente não está sendo cobrado, nem sempre os órgãos, as instituições, as políticas públicas se fazem presente. Porque, além dessa ideologia que o Jailson trouxe para dentro da universidade e que nós conseguimos mobilizar os alunos para um processo de conscientização muito grande, além disso, a gente precisa dos aspectos práticos, dos projetos de mobilização, dos projetos de mobilidade, da questão da acessibilidade,
do piso tátil, da sinalização. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só sobre um ideal que a gente tem de se estabelecer, de se instituir, onde o Jailson é o nosso protagonista. Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa desse movimento prático, que às vezes, quando você vai num estabelecimento público, numa instituição, você não encontra. E isso gera uma frustração muito grande, é uma dor muito grande quando a gente percebe que, como muitas das coisas no Brasil acontecem, também a inclusão é deixada de lado. E às vezes a gente tem que, para se fazer presente, eu uso uma frase, sempre quando a gente fazia os nossos movimentos sociais na Faculdade Freire, agora a gente vai começar a fazer online, está sendo uma experiência inusitada para mim, eu fico muito contente, porque a gente tem mesmo que romper e se adaptar, e o termo que eu sempre pensava em utilizar quando a gente falava dos projetos que o Jailson trazia para a gente é quebrar barreiras para transformar o ensino. Então, essa mobilização que o Jailson fez e que nós tivemos uma caminhada pela inclusão em 2018, em 2019, maravilhosa, mas de uma luta muito difícil, porque até no processo da caminhada, nem sempre todas as pessoas participantes da caminhada tinham cadeirantes, tinham pessoas com vários tipos de deficiência, nem sempre elas são acolhidas como a gente idealiza, mas a gente não deixou de batalhar, de desenvolver esse projeto, a gente não deixou de brigar, né, pelos nossos direitos, exigir espaços mais democráticos, mais acessíveis, mesmo que a gente não tenha as nossas expectativas atendidas como um todo. Então, eu acho que o mais bonito de estar aqui essa noite é a gente saber que a luta, ela sempre vai, nossa luta não vai acabar, sempre vai acontecer. E aí nós sempre temos que encontrar, e eu acho que por isso o nosso grupo de pedagogia da Faculdade Freire é tão intenso, porque são esses multiplicadores, são esses educadores que têm uma visão diferente daquela visão da época que eu fiz pedagogia, por exemplo, que a gente não tinha inclusão dentro do currículo, são eles que vão dar um olhar diferenciado. Depois de todos esses movimentos, a gente incluiu na grade do curso uma disciplina específica para transtornos globais do desenvolvimento, que a gente não tinha. Incluímos a disciplina de deficiências múltiplas, mas também foi por esse toque, por esse olhar, por essa vivência que a gente foi tendo. A gente também não estava preparado no início, mas a gente foi se adaptando. Pequenas ações que foram fazendo com que as pessoas se sentissem mais acolhidas, porque a inclusão ela é muito ampla. Ela não é só física, né? Ela não é só de mobilidade. E eu acho que o que manda na inclusão, primeira coisa, é a nossa predisposição em querer fazer diferente. E esse, esse nosso slogan, de ninguém fica atrás, ele significa exatamente isso, que todas as pessoas tenham direito e que todas as pessoas possam fazer uso da acessibilidade. E a gente não precisa ser portador, a gente não precisa ter uma deficiência para ter uma postura diferenciada. Muitas das vezes, quando a pessoa eu tenho um irmão deficiente, meu filho é deficiente, então eu vou lutar por essa causa. Não. Aqui, você também pode lutar por essa causa, você também pode ser um protagonista, você também pode estar conosco em breve na nossa próxima caminhada, porque nós estamos sedentos de estar próximos fisicamente, para que a gente possa mobilizar, movimentar as comunidades novamente. Eu acho que esse início de conversa seria essa, a primeira parte, porque eu sou muito falante, então já estou controlando e me falando conforme eu posso ir falando, para eu não me estender aqui mais do que a gente pode. Mas a Elci está falando lá que são essas pequenas ações que fazem toda a diferença. E eu acho que a gente tem que. Vou provocar o Jailson aqui, que eu acho que ele já faz muito isso, mas eu acho que a gente podia combinar de fazer quinzenalmente encontros inclusivos, cafés inclusivos, até que a gente possa estar próximos aí, a partir do mês de setembro, a gente podia ir fazendo esses encontros quinzenais ou semanais
só com temáticas inclusivas, para que a gente possa se sentir mais forte, porque estamos passando por um momento muito difícil, um momento de isolamento que faz com que as pessoas fiquem mais ansiosas, fiquem mais chateadas às vezes, mais angustiadas, tristes, porque a gente não sabe como, a gente não sabe fazer, como lidar com esse momento de isolamento. Nós estamos aí 100 dias assim e tivemos dificuldade. Agora, vamos imaginar aqui aquelas pessoas que têm deficiência e que passaram uma vida inteira isoladas. Se para a gente 100 dias de isolamento está difícil, está tenso, está sofrido, imagina para as pessoas que têm deficiência e ficaram por anos isoladas dentro das suas próprias residências, isoladas de participação cultural, artística, isoladas de movimentos sociais, sem poder expressar sua opinião, sem poder ter um acesso numa mídia social, sem poder ter um Facebook, porque o preconceito era tão grande, o estigma, a pessoa com deficiência era tão grande que ela tinha dificuldade de se expor. Então, agora a gente tem que fazer esses movimentos vivos numa proporção grande e com frequência, até as pessoas enjoarem. Nossa, mas de novo, Jailson, você aqui falando. Mas por que ele é tão importante? Porque ele foi esquecido por uma vida inteira. E 100 dias que as pessoas estão isoladas, para elas está doendo tanto. E quem ficou anos isolado? Quem ficou anos escondido? Quem a família ficou anos sem dar direito de voz? Então, eu acho que esse empoderamento que, ao longo dos anos, a gente está conseguindo, a duras penas, porque eu sei que não é fácil, eu quero também ouvir o Jailson, porque não é fácil. Na teoria, quando está nas luzes das câmeras, todo mundo quer falar bem da inclusão, todo diretor quer ser inclusivo, todo coordenador quer ser inclusivo, todo gestor, governador quer ser inclusivo, mas quando tem uma pessoa com deficiência ali na sua frente, que não tem ninguém olhando, quando tem um aluno para fazer um vestibular e quer estudar, são nesses momentos que a gente prova que a inclusão existe. Quando a gente não faz distinção, quando a gente não faz diferença, quando um diretor não se recusa a aceitar uma criança com deficiência, falando que já tem 2 ou 3 na sala, mas como o professor vai fazer? Pesquisando, se reinventando, procurando alternativas diferentes, porque o direito da criança, do jovem, tem que ser preservado. Só que por trás dos bastidores, muitas das vezes, isso é esquecido. E quem é mãe, quem é pai, quem tem um familiar com deficiência sabe do que eu estou falando. De quantas vezes não ouviu um não, de quantas vezes você não tem que procurar o seu direito, quantas vezes você não tem que buscar um advogado, quantas vezes você não tem que ir em pequenas causas para fazer valer um direito que é de todos, que é estar nos ambientes educativos, que é poder se apropriar mesmo, que é fazer parte, não estar lá de enfeite. Né? A pessoa com deficiência, ela não é um acessório para a instituição ou para o órgão dizer, ó, aqui nós somos inclusivos. Ela precisa ter participação ativa, politizada, intervenção social, e na prática isso dói porque a gente vive isso com frequência. Eu estou sempre acompanhando relatos de alunas, de alunos, de pessoas que têm filhos em casa. A professora não conseguiu uma vaga, o diretor falou que não tem vaga para o meu filho. Então, a gente já mudou muito. Eu acho que as políticas públicas estão melhorando. Nesse momento da gestão aqui na Prefeitura de Morato, a gente tem um olhar diferente, mas a gente não pode se deixar esquecer. E a gente conta com você, Jailson, para que essa causa ela tome uma proporção cada vez maior. E por isso eu estou te desafiando aí a fazer encontros semanais ou quinzenais. Eu me comprometo a estar junto, porque a gente tem que mobilizar pessoas. Hoje eu comecei a tentar compartilhar em outras páginas, eu não tenho tanta essa experiência. Bloqueou, eu acho que eu não sei se eu compartilhei rápido demais, me bloquearam um pouco. Mas a gente vai aprendendo É, novas verdade. tecnologias, porque eu não consegui compartilhar
compartilhar. Depois apareceu para mim que eu tinha compartilhado, mas eu dei uma bloqueada lá, não sei porquê. Olha, eu estou aqui me deliciando, professora. Eu estou aqui me deliciando. Eu estou de telespectadores aqui, porque está sensacional a sua fala. E eu quero dizer aqui, até para as pessoas, para os internautas aqui, que existe um marco antes da Faculdade Freire e depois da Faculdade Freire. Porque talvez hoje a gente pode até pensar, falar, se não tivesse o Jailson, se não tivesse a professora Rogéria que instituiu a Faculdade Freire, talvez as coisas para a pessoa com deficiência estaria acontecendo. Talvez estaria sim. Pode ser que esteja. Mas nós fizemos uma provocativa muito grande para que essas coisas aconteçam. E hoje, professora, está fazendo 5 anos que a Lei Brasileira de Inclusão ela foi sancionada. Então, antes dela ser sancionada, nós fizemos um trabalho muito forte da militância da pessoa com deficiência para que ela fosse instituída, né? Inclusive, na sexta-feira, eu vou ter um bate-papo aqui com a Maria Isabel. Nós vamos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão na prática, porque foi tudo o que aconteceu anteriormente à lei ser sancionada. Só que depois que foi sancionado, o que nós vamos fazer? Vamos ficar de braço cruzado? Vamos aguardar? Vamos esperar? Então, para isso que serve o movimento das pessoas com deficiência, qualquer um outro movimento social, né? Depois que a lei foi aprovada, a gente continuar provocando para que ela não seja um livro de poesia dentro de uma gaveta de um advogado, né? Então, a gente tem que continuar no nosso movimento social, fazendo essas provocativas, né? Agradecendo a Faculdade Freire, que abriu um espaço acadêmico onde a gente pôde, né, construir materiais pedagógicos mesmo para fazer uma militância sobre a pessoa com deficiência, né, professor? Então, muito bem, a Elci está aqui comentando, o pessoal tá batendo papo, ó. Vamos colocar aqui um bate-papo, pessoal, só para a gente interagir um pouco com eles, professor? Claro. Olá, Elci, ó, sou deficiente visual, me matriculei em um curso em AE, quase desisti na primeira aula, simplesmente esqueceram que tinha que ter material diferenciado. Aula, todos em slide e show, foi horrível. Quer dizer, fazem o que realmente tem que fazer. E os movimentos sociais, foi a minha internet que caiu, mas Tá ouvindo? Parece que a internet dele lá caiu. Agora estou te ouvindo. Ô, professora, se por acaso eu cair, a senhora pode continuar falando, tá? Eu não sabia, então na próxima já vou Porque minha internet deu uma solicitação, mas o pessoal tá aí, estão participando, ó, o Fernando tá. 2 comentários do Fernando e da Elci. Eu acho que falta um pouco disso, Elci. Falta um pouco de instrumentalização dos profissionais que atuam nessas áreas. A partir do momento que as pessoas autorizaram a sua matrícula no curso, era imprescindível ter o cuidado de saber que tipo de materiais você precisaria, se é um material ampliado, se é um recurso diferenciado, e isso não aconteceu. O Fernandinho esteve conosco desde 2018 em todas as caminhadas. Ele é uma pessoa que se faz muito presente, atravessa a cidade de São Paulo para estar aqui com a gente. E sabe que, Jailson, se você não tivesse iniciado esse movimento, a gente não teria nada em Francisco Morato. Eu sinto muito se tiver alguém ouvindo e discordar de mim, estamos aqui para conversar e trocar ideias. Mas eu tenho certeza que não teria, porque a gente teve o primeiro fórum veiculado juntamente à Câmara Municipal, depois de todo aquele engajamento,
toda aquela mobilização, toda aquela representatividade, porque além da gente mobilizar os alunos da Faculdade Freire, você mobilizou as comunidades e a gente trouxe pessoas até de fora, o Fernandinho e outras pessoas que vieram para mostrar a força. E eu acho que foi a partir daquele momento que os órgãos públicos eles começam a se sentir um pouco pressionados. Eu acho que a ideia era fantástica. E claro que alguém lá da prefeitura gostaria de ter desenvolvido isso. Mas se não fosse esse seu pontapé inicial, nós não tínhamos feito esse trabalho. Então, a gente agradece de você ser nosso aluno, porque você trouxe para a gente, você reforçou algo que a gente já acreditava. E eu acho que o mesmo que aconteceu com a gente, da Faculdade Freire se adaptando, aprendendo juntos, mobilizando pessoas, a prefeitura também se organizou. Mas, como tudo nesse país e nesse mundo que a gente vive, sem o reforço, fica esquecido, fica abandonado, e aí a gente perde a força. Então, mais do que nunca, agora é hora da gente vir trazer essa conversa para as pessoas. Aquelas que estão lá em casa, mas eu não aguento mais, eu estou sufocada. Então, vamos ter um pouco mais de empatia. Vamos nos colocar no lugar das pessoas que possuem deficiência e que têm história para contar e que ficaram por muito tempo isoladas. Como elas se sentem? Como que elas resistiram? De que forma que elas lutaram para estar em pé aqui dando depoimento para a gente hoje? Como você, que quantas vezes teve essa dificuldade e você está aí firme e forte, passou por dificuldade, não desistiu, a gente balança, mas não cai. A gente é firme. A gente pode às vezes ficar chateado, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. A gente precisa ter muita flexibilidade para estar à frente, porque quanto mais projetos e movimentos, quanto mais responsabilidade você está assumindo, mais você vai ser cobrado por isso. Existe uma expectativa, as pessoas sempre querem dividir essas expectativas com a gente, e eu sei que nem sempre você consegue resposta para tudo, e nem sempre as resoluções, os encaminhamentos de paz vão acontecer rapidamente, no tempo que a gente deseja. Então, esse auxílio que vocês propõem, a Maria está aí comentando, esse auxílio, ele é árduo, e aí a gente precisa ser resiliente, a gente precisa não desistir, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. E o seu projeto de vida, Jailson, eu sei que ele envolve mobilizar, educar, transformar, fazer com que as pessoas tenham uma visão diferente, mas é um passinho de cada vez. As conquistas elas são morosas e a gente precisa reunir um volume muito grande de conscientizadores, de mobilizadores. A gente precisa de muitos aliados para essa causa. Porque para a gente não deixar ninguém para trás, a gente precisa mobilizar muita gente. Verdade. Verdade, professora. E os aliados são tão importantes na nossa luta, que a gente vem nessa caminhada, né? Mostrando. Inclusive, eu queria até falar eu adaptei uma frase aqui, e eu queria até ver se eu conseguia falar ela direitinho aqui na live aqui. Somos homens e mulheres com deficiência. Decidimos sair das masmorras sombrias da complacência para as iluminosas colinas do empoderamento da pessoa com deficiência criativa. Depois, no final da live, eu vou falar de quem que era a frase original, que eu adaptei aqui para a pessoa com deficiência. De um grande lutador também, que fez história na década de 60. Então, é isso, a gente precisa estar fazendo essas provocativas mesmo, né? Tentando trazer as pessoas para que discutam junto com nós. Ó. O vereador Flora, que está presente, que participou de muita caminhada junto com nós aí na nossa luta. Né? E esses dias ele fez uma live também, falou sobre o movimento da pessoa com deficiência que nós vemos fazendo dentro do município de Francisco Morato. Então, essas duas primeiras partes do nosso bate-papo foi sobre movimentos sociais, a importância dos movimentos sociais, o que a gente... Movimentos sociais é importante para qualquer luta, né, da minoria, né, os movimentos sociais é importante. Falamos sobre os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão também, que é muito
essa semana a gente vai discutir muito sobre a Lei Brasileira de Inclusão aqui nas minhas redes sociais, nas minhas lives, né? Só que agora, professora, nós precisamos também saber de coisas boas, das novidades que vem aí pela frente, né? Sempre com parceria com a Faculdade Freire, sempre com bastante otimismo, né? Queria saber das novidades aí. Qual que é a proposta que a Faculdade Freire tem para a inclusão da pessoa com deficiência, né, nesses próximos semestres aí? Olha, depois desse movimento todo que você trouxe e que a gente precisa continuar religiosamente, então, assim, a hora que nós voltarmos a nos encontrar, no momento que a gente puder estar juntos na faculdade, a gente vai fazer nossa caminhada de 2020, porque ela não pode ficar para trás. Além disso, alguns professores começaram a solicitar, alguns docentes, algumas pessoas que já têm um trabalho voltado para a inclusão, depois desse movimento todo que você trouxe para a faculdade, muitas das pessoas que participaram do movimento começaram a se tornar nossas alunas de graduação, tanto no curso de pedagogia quanto em outros cursos, por exemplo, o curso de serviço social. Nós temos muitas alunas em pedagogia e serviço social, além de outros cursos, que são suas seguidoras nata e desenvolvem os projetos aqui conosco. Mas a gente também tem aqueles profissionais que nos acompanham, que já são formados, que já são portadores de um diploma e gostariam de se especializar. E aí, juntamente com a Rose, da Prefeitura de Morato, nós criamos um curso de pós-graduação para formar, para garantir uma formação diferenciada para docentes que querem atuar na área da inclusão. Por quê, Jailson? Muitas das vezes, os cursos de pós-graduação que existem na área de inclusão, eles são muito genéricos. O que é isso? Eles querem falar em um único curso de pós sobre todos os tipos de deficiência. E aí o que acontece? O profissional sai formado da pós com nenhum embasamento para atuar em sala de aula. Então, a gente está montando até alguns cursos separados, porque tem muitas pessoas nos procurando que só têm interesse em transtornos globais. Tem gente que quer se especializar em autismo. Tem gente que quer se especializar em deficiência intelectual. Então, a gente criou já 2 pós-graduações só voltadas para inclusão. E a nossa pós-graduação é para, de fato, preparar as pessoas, para a pessoa, de fato, ter uma imersão. Então, o que a gente está trazendo para o ano de 2020, a gente já tinha pós-graduação na Freire, a gente não tinha pós na área de inclusão. Nós ficamos quase 6 meses consultando profissionais, conversando com os mestres, doutores que a gente tem na faculdade, outras pessoas que não estão ligadas à faculdade, mas que vão contribuir na pós-graduação, porque é um tema muito difícil e a gente não quer entregar um diploma ou ser responsável por um professor que está atuando lá numa sala de recursos e que fala, mas eu não sei o que eu faço com o meu aluno, eu não sei fazer uma anamnese, eu não sei que tipo de atividade eu trabalho com essa criança. Então, para garantir que o professor aprendesse de fato, a gente incluiu na nossa pós-graduação de inclusão o que a gente está chamando de Learning Experience, que são experiências práticas de efeito mão na massa. Então, o aluno vai ter uma aula teórica com um mestre ou com um doutor especializado em autismo. Ele vai ter que fazer uma aplicação de uma atividade para uma criança autista, preencher um relatório, compartilhar, gravar um vídeo com o depoimento dele de como foi fazer essa inserção. Eu preciso fazer uma anamnese, eu estou em dúvida se essa criança tem um distúrbio ou se ela tem uma deficiência. E aí eu não tenho certeza. Como é que eu faço, professora, para identificar isso? Então, o professor vem, ele dá a aula teórica e depois o aluno vai para essa imersão prática. Então, esse Learn Experience, ele tem a intenção de fazer com que o professor experimente ali com a gente, antes dele estar dentro da sala de recursos, antes dele estar já fazendo um trabalho direcionado com inclusão ou atendendo uma criança ou jovem no universo escolar, sem ele ter tido essa experiência. Inclusive, eu não tive tempo de falar com você, mas a gente pode sortear aqui uma bolsa ou 2 bolsas de 50%
Eu não sei quantas pessoas tem na live, mas eu sei que entra gente, sai gente, eu estou vendo o movimento do pessoal participando, então a gente pode, sei lá, depois você passa o contato para todos. Eu ia te pedir uma ajuda para a gente fazer um sorteio eletrônico, você sabe que a sua professora está aprendendo, você é muito mais tecnológico que eu, mas vamos arrumar um jeito, ou sei lá, depois a gente cria um link, aí você dispara para todo mundo, e a gente faz um sorteio até o final de semana aí de 2 bolsas para pós-graduação, para quem já tem uma graduação. Se o aluno for sorteado e for nosso aluno, aí quando ele terminar, ele pode vir fazer a pós com a gente com 50% de desconto. A Elci está falando da questão do Braille. A gente está em contato, Elci, a gente está montando, como a gente está um pouco em casa de castigo, um pouco na faculdade com as portas fechadas, a gente está montando uma equipe que, se você também puder de vez em quando estar conosco, porque eu sei que você tem bastante experiência, a gente está montando uma equipe que a gente chama de uma equipe multifuncional, onde no acompanhamento dessa turma de pós em exclusão, a gente vai ter lá uma pessoa que é um assistente social, um psicopedagogo, um psicólogo, e aí os profissionais da área de inclusão por área. Então, deficiência intelectual, deficiência física e assim por diante. Eu estou vendo a galera falando aqui que eu quero a pós, é isso aí. E a ideia é a gente possibilitar que as pessoas possam ter uma formação plena, completa. Tanto é que a gente tem recebido muita mensagem, mas não pode ser em 6 encontros? Não. Por que o tempo é maior? Porque a gente precisa garantir que esse profissional ele vai atuar com qualidade. Porque se o profissional não tiver bem formado, Jailson, com uma formação sólida, a gente já vai encontrar dificuldades no mercado de trabalho. Imagina se a gente não tiver essa formação sólida, onde a gente vai parar? Então, é de extrema importância que a gente tenha condições de mergulhar. E a gente sabe que a pós-graduação, ela não dá conta de fazer a formação completa. Ela é também um caminho para a gente continuar se especializando, e você pode estar acompanhando a pós com a gente, Jailson, por enquanto, como ouvinte lá, que você está se graduando, mas você já está na reta final também, né? Mais um aninho aí graças a para Deus, formar. graças a Deus. E a ideia é a gente abrir outras possibilidades. Depois a gente pode até marcar para fazer uma live só sobre essa pós-graduação e a gente apresentar 4 ou 5 professores que são assim profissionais de um padrão muito elevado, só mestres e doutores formados na USP. A gente conseguiu mobilizar muitas pessoas para fazer parte dessa comunidade, que é como você fala, os aliados. Então, a gente demorou um tempo para organizar essa pós, porque a gente precisava ter profissionais excepcionais em todas as áreas. Porque quando, por exemplo, um aluno vem querendo saber um pouco mais sobre Braille, ou tendo uma curiosidade sobre uma deficiência física, intelectual, o professor que está ali, ele tem que dar conta de atender aquelas expectativas, porque cada aluno geralmente vai procurar, ou porque ele já atua no mercado e ele quer aprimorar, ou porque ele precisa compreender. E o que eu estou achando muito curioso, a gente já tem pessoas se inscrevendo, a nossa ideia é começar na 3ª semana de agosto, eu não vou lembrar a data, mas eu acho que é 17. E o que eu acho assim que tem sido maravilhoso para nós, que está vindo gente de todas as áreas, Jailson. E aí eu estou fazendo uma enquetezinha lá na ficha de inscrição, quando a gente faz a pré-inscrição da pós, já estão abertas as inscrições, inclusive, e após o término eu vou mandar para o Jailson o postzinho com todas as informações que ele está compartilhando com vocês. E quando eu pergunto o motivo que a pessoa está procurando fazer essa pós, eu percebo que os motivos são variados e que a área de formação das pessoas é variada. Então, eu acho, Jair, que a gente conseguiu já colher as primeiras flores, sabe? A sua semente já está dando frutos, porque tem vindo gente de diversos setores, públicos e privados, e eu pergunto, você tem filho com deficiência, tem filha? Você tem alguém com deficiência na família? E já está mudando isso, já tem gente
Não, eu quero entender, eu quero ajudar, eu tenho vontade de ter um conhecimento melhor para quando eu atender alguém, eu saber como eu posso lidar. Eu tenho estagiário na minha escola, eu tenho professor com deficiência, então, aos poucos, porque eu sei que não é como a gente quer, mas eu percebi isso agora. A gente abriu as inscrições essa semana. Ainda hoje, hoje é o nosso primeiro dia da semana, a gente teve pouco movimento, mas a gente já tem gente se inscrevendo. Então, é super importante, é muito importante a gente fazer a divulgação e assim, acolher e saber o motivo que as pessoas estão procurando, porque a gente percebe o quê? Que a nossa plantinha, que a nossa pequena semente já foi germinada, porque tem vindo muitas pessoas da prefeitura, outros profissionais, alunos formados por outras instituições, falam, não, vocês vão fazer a pós, então eu estou aqui para isso. Então, eu fico muito feliz, fico animada de saber que a gente vai ter uma adesão muito grande e pretendemos no dia 17 começar. Clarice está falando que já pode contar com ela. Clarice, você já está escalada, depois passe o seu contato para o Jailson. A gente sempre precisa de gente para somar, aliados nunca são demais, e quem puder estar conosco vai se apaixonar pelo curso de pós-graduação, tenho certeza disso. Exatamente, professor. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente encontra aqui na nossa região, não só na nossa região, né? Mas na política para a pessoa com deficiência. O que as pessoas falavam sempre? Falavam, quem que é os profissionais que vai atender, quem que vai ensinar os professores a dar aula para as pessoas com deficiência? Então, tinha tudo esse dilema, e a Faculdade Freire trazendo esse curso vai ser muito importante, porque a gente vai começar a fazer com que os profissionais compreendam o que é a deficiência de fato, né? Porque ontem mesmo eu estava batendo papo com a professora Lili, e ela falava, Jailson, antes lá do nosso encontro que nós tivemos lá na escola, lá que fizemos com que as crianças se conscientizassem, fizeram um trabalho excelente lá na escola Tonelote lá. Ela falava, antes disso eu achava que a criança tinha que só ficar desenhando. Então, depois dessa provocativa, né, a gente conseguiu aprender, falar, não, as crianças têm que ir para a escola, elas precisam aprender, elas têm condições da gente explorar o máximo que aquela criança tem, né, para ser um cidadão crítico também, uma pessoa com deficiência crítica. E é sensacional, professor. Essa visão que você está trazendo da professora Gabi era aquela visão de antigamente, né? E nessa visão de antigamente, a pessoa com deficiência ela ficava mais excluída. Hoje, a pessoa com deficiência ela quer viver, atuar e fazer parte de todos os espaços acadêmicos, artísticos, culturais. E para que ela tenha essa vida, para que ela tenha essa vivência, para que de fato a LBI seja colocada em prática, a gente precisa que o profissional que está atuando, que está na linha de frente, também garanta esse espaço nos pares, no desenvolvimento, no empoderamento dessas crianças, para que elas sintam que elas são capazes de produzir e que elas podem atuar e que elas podem sonhar e que elas podem ser e seguir a área que elas sonharem e desejarem. E antigamente a gente tinha essas limitações. Então, é muito bom ouvir o depoimento dos professores, porque a gente percebe que a causa ela é séria, ela é justa, dá trabalho, mas você consegue percebendo aos poucos nos trabalhos que vão sendo desenvolvidos, no que as pessoas vão compartilhando contigo, que esse trabalho ele tem o seu valor. Professor, tá me escutando? Estou, deu uma cortadinha. É que eu vou dando uma bloqueada aqui no microfone, que tem uns cachorros ali do lado fazendo uns barulhinhos, e para não atrapalhar o nosso bate-papo, porque ele está muito, muito importante para as pessoas entenderem realmente o que nós estamos fazendo aqui, né, professor? Porque além de ser uma live falando sobre a educação inclusiva, nós estamos fazendo umas provocativas também aqui, né? Porque a gente só vê as pessoas falar, mas não tem como, não dá. Quem que está treinando? Quem que vai dar aula para os professores? A gente vê muito isso.
E agora está aí. Tem uma proposta excelente desse curso. Eu tem até aqui atrás aqui tá vendo, professora? Estou vendo, da Os, Pearson, né? as corujas da Pearson aqui, que a gente fizemos o Legal. curso lá. A gente fez o curso, e todos os alunos da Faculdade Freire. Então, a maioria dos alunos da Faculdade Freire, do curso de pedagogia, eles já estão saindo preparados e já sabem que, ó, na sala de aula vocês vão ter as crianças com deficiência, que vocês vão ter que dar de conta, né? Porque estão lá, são alunos, e eles precisam aprender de fato. Então, os alunos do curso de pedagogia já vêm com essa formação, praticamente, né? Sim. E que no começo da nossa live, a senhora falou que não teve nada disso quando a senhora fez a primeira formação. Ninguém falava sobre a deficiência. Porque a deficiência, nós começamos a falar dela, aqui no Brasil, principalmente, os movimentos sociais, foi depois de 1981, que teve aquele grande movimento que invadiu Brasília, né? E a partir daquele momento começaram a falar, ó, as pessoas com deficiência estão por aí e eles estão querendo ser protagonistas. Como que nós vamos fazer? Vamos dar condições para eles. Hoje a nossa sociedade, ela não foi uma sociedade que foi criada pensando na pessoa com deficiência, tanto que a gente pode pontuar várias questões, acessibilidade, né, a barreira atitudinal, barreira no transporte, todas essas barreiras a gente encontra no dia a dia da pessoa com deficiência. E para isso ser rompido, aonde que é a semente que a gente precisa ser plantar? Plantar é na educação, porque a educação a gente consegue mudar a cultura das pessoas. Né? Quando a gente vai lá nas escolas, principalmente no ensino infantil, né? Ali a gente está plantando uma semente porque eles vão ser o futuro nosso. Então, essa semente que a gente tem que estar plantando, e o que a senhora está fazendo aí na Faculdade Freire, está colaborando, está regando toda essa semente, né? Está semeando mais ainda. Então, é muito importante. O nosso bate-papo está sensacional aqui, professor. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, a professora Lili está participando, a Maria, a Helena. Tem muitas pessoas aqui fazendo um bate-papo com nós aí, que eu vou colocando o comentário deles aí na telinha e vai aparecendo nas nossas lives depois. Porque todas essas lives que eu estou fazendo aqui, eu baixo elas, jogo lá no meu canal do YouTube e depois eu vou preparar um documento também. Vou escrever cada live, vou fazer vou discorrer de cada live, fazer um documento, né, professora? Porque não pode perder. Um documento você vai estar lá escrito, ó, tal dia, eu conversei com a professora Rogéria, nós falamos sobre a educação inclusiva na cidade de Francisco Morato, onde a gente consegue ampliar essa educação para outras cidades. Porque a Faculdade Freire, quando lançou o curso de educação inclusiva, várias outras cidades vão vir participar desse curso, eles vão poder participar. Então, nós estamos plantando uma semente para outros municípios. Eu estou vendo a professora Lili e outros professores aí. A nossa missão é conseguir pelo menos uns 5 aliados, porque essa nossa caminhada, não sei se agora nesse semestre ou no comecinho do ano que vem, a gente tem que levar as crianças, os jovens e os adultos também das escolas, para que eles tenham uma experiência prática, porque o que acontece? O Fernandinho está até comentando aí que a teoria da inclusão, ela não mudou o mundo, a prática da inclusão muda as pessoas. É exatamente diante dessa frase que o Fernandinho está falando, que a gente tem que garantir que, além da nossa mobilização dentro da faculdade, que vai fazer com que os profissionais que estão se formando lá sejam profissionais diferenciados no mercado de trabalho, mas que a gente também consiga mobilizar algumas escolas, que a professora Lili consiga levar uma sala, que o professor Renato leve mais uma, que a professora Andréia leve uma turma, para as crianças também aprenderem a respeitar o espaço do amiguinho, respeitar que cada pessoa tem um jeito e que o jeito de ser de cada um não interfere em nada, porque quando a gente trabalha com as crianças, essa partilha, essa aceitação,
ela é sensacional, porque quando a gente fala para as crianças que a gente tem que aceitar o coleguinha, que a gente não pode desrespeitar o amigo, elas têm uma facilidade para internalizar muito grande. Por que que ao longo dos anos isso muda? E a criança, que era uma criança que tinha toda aquela questão da equalidade, ela começa a ter preconceito, tratar diferente. Porque as vivências práticas que mudam o mundo, como o Fernandinho falou, elas acabam. Então, a ideia da gente trazer aqueles jovens da ETEC, que a gente não falou deles, mas eu sei que eles também têm um papel muito grande, eu acompanho, eles estão sempre aí com você também, né? Aqueles jovens com os projetos inclusivos nas escolas. Esses aliados, eles são responsáveis em mobilizar outras pessoas e a gente fazer uma grande comunidade. Vai faltar espaço lá, já faltou, né, nas outras caminhadas, já faltou espaço na faculdade, na calçada, mas quanto mais a gente conseguir mobilizar pessoas, mais a gente tem um momento de reflexão. A caminhada, ela não traz uma mudança direta, mas o objetivo dela é impactar, é ela ter visibilidade, é fazer com que as pessoas parem um instante e falem, peraí, eu tenho uma postura diferente? Onde eu escondo o meu preconceito? Meu preconceito está guardado? Ah, eu não tenho preconceito, então as minhas práticas inclusivas são de fato diferenciadas? Eu fiz diferença quando eu estava lá na sala de aula, no meu espaço de trabalho? Eu contratei uma pessoa com deficiência? Então, esses cuidados são essas práticas que efetivam o nosso trabalho. E a gente tem que garantir que elas aconteçam de fato, que elas sejam realizadas com seriedade, como você sempre desenvolveu, e que a gente possa ir tocando no coração das pessoas para que a gente possa fazer um mundo melhor. Se a gente está vivendo tantos momentos difíceis, é porque quando cada sociedade, quando cada bairro, quando cada comunidade só pensa em si, a gente está vivendo o que a gente vive hoje. Uma situação de caos, uma situação de medo, uma situação de angústia, porque o mundo precisava viver um momento assim para as pessoas se humanizarem. E você acha que sabe disso melhor do que eu. Como é difícil. Às vezes o discurso está humanizado, mas o resto não. A Elci está falando aqui que a filha dela tem 6 anos e acompanha ela em todos os lugares. Ela sabe que existem as diferenças e sabe como respeitar cada uma delas. A Elci, ela não existe, né? Ela é uma pessoa muito iluminada e o que a gente quer? A gente quer mais mães, mais indivíduos da sociedade, mais pessoas com esse tipo de postura que a Elci está compartilhando. Porque quando a gente tiver pessoas com esse tipo de postura, muda tudo. Muda Verdade. tudo. É mais ou menos quando a pessoa fala assim, eu não tenho preconceito. Não importa para mim se a pessoa é negra, se ela é branca, aí o filho ou a filha arruma uma namorada, filho, então existe um preconceito. A mesma coisa com a inclusão. Não existe o preconceito até a vírgula. A hora que a gente precisa. Então, vamos contratar uma pessoa com deficiência? Então, vamos colocar um piso tátil na sua instituição? Vamos colocar sinalização? Ai, mas é difícil. Ai, está complicado. Então, nós precisamos de mudança de fato. Eu acho que esses impactos que a gente está vivendo hoje na sociedade, nada acontece sem razão de ser. E eu acredito que a razão dessa pandemia é fazer as pessoas pararem de olhar só para o seu umbigo, porque agora a gente tem que pensar no coletivo. Se eu uso máscara, você não usa, não adianta nada. Somente as ações coletivas é que vão fazer com que a gente vença essa pandemia. E a inclusão, a gente pode fazer esse paralelo que é a mesma coisa. Não adianta a professora Rogéria, o Jailson, os alunos de pedagogia da Faculdade Freire terem essa visão. Ajuda, mas o ideal é que a gente consiga mobilizar mais pessoas, fazer com que as pessoas compreendam a razão de ser e a necessidade que a gente tem hoje de viver num mundo mais justo, onde as pessoas possam circular em todos os ambientes e ter, de fato, acesso à educação. Você não tem o que dizer, a sua forma, o seu jeito altruísta de ser,
conquistou a todos na faculdade. Então, eu acho que eu posso falar assim, de coração aberto, que nunca ninguém te tratou com preconceito, pelo menos eu acredito que não. Mas quantas barreiras já não foram sentidas na pele até você chegar nesse status, até você conseguir este espaço? Então, a gente tem que sempre relembrar, assim, porque as conquistas, às vezes, elas demoraram uma vida toda para se consolidar. E aí a gente não pode simplesmente achar, agora já está conquistado. Então, a gente tem que fazer esses encontros, esses cafés, esses debates, essas lives, para movimentar mesmo as pessoas e para fazer com que elas pensem e tenham uma postura diferente. Sim, professora, vamos fazer os cafés, vamos fazer as lives, vamos fazer os bate-papos, né? Já fica aqui o meu compromisso também para a gente organizar. Batizei, agora estarei nas próximas. A nossa live aqui foi sensacional, foi um bate-papo muito bacana. Antes mesmo da pandemia, lembra que eu comentava com a senhora, falava, a gente precisa criar algum espaço no Facebook para falar sobre inclusão, né? Sim. E aí, com a pandemia chegou, e aí nós não tivemos outra opção a não ser fazer esse trabalho dentro de casa, né? Porque não podia ir para a rua. E aí descobrimos uma forma que dá para atingir muito mais pessoas. E nós vamos continuar fazendo essas provocativas com as lives, vamos fazer esses cafés também, e vamos tirar a pessoa com deficiência da masmorra, de fato, né, professora? Agora nós já passamos de 50 minutos, foi um bate-papo excelente. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da A e B, que estão participando aqui junto com nós, lá do Brooklyn, tá? Eles estão sempre, todas as lives eles vêm aí, participam, comentam, bate um papo. E com isso, professora, eu queria que a senhora fizesse uma fala já, finalizando aqui a nossa conversa, para que não passe de 1 hora e a gente consiga fazer. E vou te convidar para mais outras lives, né? Na quarta-feira eu tenho um bate-papo com a Rose, ela vai falar um pouco sobre educação inclusiva, então vai ser muito bacana. E as que eu tiver a oportunidade de aparecer junto também, porque aqui na tela cabe até 5 pessoas aqui para a gente conversar. Então, nós vamos fazendo esses bate-papo aí. E eu já agradeço. Um beijo no coração da senhora e um beijo no coração de todas as pessoas que estão participando. Enquanto a senhora se despede do pessoal aqui, eu vou colocando na tela aqui os comentários das pessoas. Tá bom, professora? Muito obrigado e nós vamos falando, tá bom? Beijo. Tá ótimo. Só tenho que agradecer. De fato, passou muito rápido, porque eu nem percebi que já estamos acabando a live, mas eu acho que o nosso recado final é fazer a LBI ser garantida em todos os segmentos educacionais, não importa se é esfera pública, se é ensino fundamental, educação infantil, ensino médio ou ensino superior, ou esfera privada. Em quaisquer ambientes educativos ou não, a inclusão precisa se fazer presente. E eu acho que para a gente fazer com que a lei não fique somente no papel, criar aliados 1000. A gente já viu aqui que tem aliados maravilhosos. Eu estou acompanhando aqui o que o Jailson vai colocando aí, a participação de todos vocês. A gente não dá conta de ler todos os nomes, porque é muito rápido, e da Cleusa já vi um monte de gente aqui passando, mas eu acho que o recado que a gente pode deixar que ninguém deixa de se limitar, deixa de aprender se as asas dessa pessoa for tolhidas. Se a gente tiver condições e se a gente estimular, se a gente abrir portas, se a gente incentivar, todas as pessoas têm condição de aprender. Cada um no seu tempo, cada um no seu limite, cada um no seu ritmo. Então, nós que somos educadores, a gente tem que saber disso. Que se nós estivermos lá disponíveis para abrir uma porta, só vai acontecer coisa boa, a pessoa só vai se desenvolver e lá na frente ela vai se transformar num profissional de sucesso. Então, nós educadores, nós como pessoas civis, nós como pais, como comunidade, nós temos esse dever de garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam validados e garantidos. E a gente faz isso
a gente valida esses direitos quando a gente não deixa uma pessoa com deficiência lá atrás na fila. Como o Fernando está falando, a deficiência ela não me limita e, de fato, a deficiência não tem limitações. A pessoa com deficiência ela não tem limitações. Ela só vai ter limitação se nós colocarmos uma barreira. E nós estamos aqui para quebrar barreiras para transformar o ensino. Eu acho que é isso que a Faculdade Freire tem realizado e a Faculdade Freire, a nossa equipe, ela é muito abençoada de ter o Jailson conosco, porque a gente aprende muito, sempre. Então, gente, um beijo a todos vocês. Obrigada. E deixando aqui só a última frase aqui, ó. Ninguém fica para trás. Boa noite, professora. Faculdade Freire, Unicesimar, sempre com a parceria com nós aí. Um beijo. Beijo. Continua aí que a gente vai se falando.